Rei Leão saiu do cinema como um grande sucesso de bilheteria, apesar das críticas. Mas uma coisa que ninguém pode criticar é sua incrível semelhança estética com a natureza. Mas em relação ao comportamento, o que faltou para Rei Leão ser literalmente um documentário de Animal Planet ou Nat Geo? Mufasa e Scar serem irmãos na vida real? Como é realmente o comportamento dos leões, hienas, mandris, babuínos? Bom, se você quer aprender isso e outros temas, fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, canal de divulgação científica, defesa da conservação ambiental e de análise política. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, curta a nossa página do Facebook que está nos comentários, compartilhe com os amigos e vem comigo. Saudações, pessoal. Esse vídeo era para sair há muito tempo, mas infelizmente eu fiquei muito doente. E bem, né, antes tarde do que nunca. Então hoje aqui eu vou explicar como é o comportamento dos animais que o Rei Leão apresenta na vida real. E antes que venha qualquer engraçadinho, isso aqui é apenas um gancho para ensinar zoologia às pessoas, não é uma crítica ao filme. Eu sei que o filme não precisava ser realista no comportamento, apesar que tentou ser e muita gente não gostou, não vou entrar nessa polêmica, mas é só um gancho, então não é de maneira nenhuma uma crítica ao filme em si. Vale lembrar que eu já fiz uma outra análise sobre o filme tratando da história, e aí tratando quais são as mensagens políticas, quais são as inspirações literárias e outras coisas que o filme aborda. Vai estar no card e nos links nos comentários, ok? Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre os protagonistas do filme, os leões. O nome científico é Panthera leo, conhecidos como Rei das Selvas, apesar deles não serem comuns em selvas, e que são conhecidos como sendo um dos felinos mais sociáveis, né? Felinos são carnívoros, mamíferos, que têm várias características, mas as principais é ter unhas retráteis, terem bigodes, uma visão noturna, serem basicamente gatos, né? Outro ponto interessante é que os leões eles são tão do gênero Panthera, o mesmo gênero do tigre, dos leopardos, e isso não é à toa, porque eles são realmente muito próximos. O último ancestral comum entre eles foi mais ou menos 4 milhões de anos. Por isso que é possível hibridizar com certa facilidade leões e tigres, formando os famosos tigrons, né, e ligres, mas também é possível hibridizar leões e leopardos, apesar que isso foi feito apenas uma vez, pelo que eu vi. Um detalhe também importante é que os leões eram dos animais, dos mamíferos mais distribuídos pelo mundo. Como você pode ver no mapa, a distribuição que eles tinham mais ou menos há 10 mil anos era sobre quase toda a África, com exceção dos grandes desertos, como o deserto do Saara, boa parte do subcontinente indiano, Oriente Médio, parte da Grécia, né, parte da Europa, né, principalmente onde fica a Grécia, e em torno da Península Arábica, quem reduziu eles a poucos parques nacionais da África e uma pequeniníssima população na Índia, não preciso dizer, fomos nós seres humanos. Os leões europeus foram mais rapidamente extintos já na Antiguidade, o do Oriente Médio e da Índia foram extintos no século XX pelas armas de fogo. Então, né, infelizmente nós mais uma vez estamos destruindo uma grande espécie, né, uma espécie linda, que é o nosso querido leão. Então, na verdade, leões são bastante comuns em savanas e pradarias e praticamente ausentes nas florestas densas, né? Então, falar que leão é o rei da floresta, o rei da selva, é errado. Isso foi, inclusive, quase um dos títulos do filme Rei Leão, até que avisaram os produtores que isso não faz sentido biológico. Agora, em relação à estética, como eu falei, o filme é extremamente fiel, né? Fantasticamente parecido. Os leões são daquele jeitinho que você viu, né? Inclusive, a espécie é a que tem maior dimorfismo sexual, né, entre os felinos, ou seja, que a maior diferença entre machos e fêmeas, né, sendo os machos muito maiores, tendo de 150 a 250 quilos, enquanto as fêmeas têm de 120 a 182. E é claro, os machos se destacam pela sua poderosa
juba, né? Enquanto que as fêmeas só vai ter isso, sei lá, se tiver um problema hormonal com muita testosterona, como já teve. É um caso assim. Mas o normal é que não tenho. Mas há uma coisa que o filme não retratou, e eu entendo por quê, mas é importante para mais tarde que eu vou falar, pra vocês entenderem. Leões não são animais muito ativos. Leões eles dormem em torno de 20 horas por dia, ok? Principalmente os machos, que eles mais fazem é acasalar e comer. E outro ponto também interessante é que os leões eles têm um coração pequeno, mais ou menos 0,5% da sua massa corporal. Então leões eles não têm muito fôlego para correr por muito tempo. Então por isso que eles são animais de caça de emboscada ou em grupo com uma tática muito interessante que não precisa correr tanto. Okay? Então, normalmente o leão, quando ele está sozinho, ou a leoa, né, que mais caça, ela vai buscar se aproximar o máximo possível da presa, né, escondido, e quando estiver muito perto, que ela vai voar, tentar correr, saltar sobre a presa, tentar agarrá-la e asfixiá-la. Okay? Ou vai tentar, vai ter uma tática, por exemplo, uma leoa espanta as presas em direção a outras leoas que estão escondidas no meio do mato, por exemplo. Então tem essa tática também. Okay? Inclusive uma forma que muitos agricultores, que muitos fazendeiros usam para espantar leões é pintar olhos no traseirinho dos seus bois, porque quando o leão acha que está sendo visto, ele desiste de caçar, já que ele é um animal de emboscada. Ok? Então se o filme fosse fiel, era pra gente ver o Simba dormindo metade do filme e poucas vezes correndo tanto quanto ele corre no filme todo. Ok? Mas é claro, isso seria uma fidelidade demais, né? Vamos falar logo, né, da estrutura do grupo deles, que provavelmente é o que vocês mais têm dúvidas, né? Bem, como eu falei, os leões são felinos que têm maior grupo social, maior interação social. O grupo normalmente que é chamado até de orgulho em inglês, né, pride, mas em português eu só achei mesmo como bando, ou alcateia, que é um termo genérico para qualquer grupo de feras, não é só para lobos como algumas pessoas pensam. Mas vou falar bando para ser mais simples. Então o bando normalmente ele é formado por um leão dominante ou mais, que é chamado de coalizão, uma aliança de machos, várias fêmeas e filhotes. Nesses grupos, então, pode variar entre meia dúzia até 30 indivíduos. O tamanho desse grupo, desse bando, está intimamente ligado à alimentação, né? Se tem muitas presas que se consigo então alimentar um grupo grande ou não, ok? E bem, então e a hierarquia do grupo, né, é muito dura, né? Houve algumas pessoas falando que o filme foi exagerado, que as fêmeas são as rainhas, são o coração do grupo e tal. É uma forçadinha de barra, não que o filme seja, evidente, como eu já falei, fiel, já que o filme quer fazer, na verdade, uma história sobre monarquia, política, só usando leões como imagem. Na verdade, a estrutura é bastante, para fazer um antropomorfismo, né? É bastante patriarcal, digamos assim. O macho, ele sempre vai comer primeiro e vai comer quanto ele quiser. Então, se as fêmeas caçarem, e são as fêmeas que mais caçarem só um animal pequeno, o leão macho vai comer tudo e deixar elas passando fome, ok? Então, assim, nem questão de divisão, o macho dominante, vamos pensar só num grupo mais simples, só com um macho, ok? Então, o macho dominante, a função dele principal é proteger aquela área de outros machos. Ele também ataca predadores concorrentes como hienas, chacais, leopardos, assim por diante. Okay? Então o filme fazer uma história sobre uma guerra entre hienas e leões faz também bastante sentido biológico, como diria, né, nosso querido Átila. E também acasalar, ok? Ou lutar com outros leões machos. Então essa é a principal função do leão macho dominante. Ele também pode eventualmente ajudar em caça, mas normalmente ele vai fazer isso quando é uma presa muito difícil, ou um búfalo, ou elefantes, ou girafas. Sim, existem leões que atacam elefantes, normalmente juvenis, mas há também
casos de grandes bandos de leões atacando elefantes adultos. Já as fêmeas, elas fazem todo o resto, né? Elas vão ser com caçar, elas cuidam dos filhotes e eventualmente pode sim atacar outros predadores ou atacar leões que invadem, leões machos que invadam a sua área, mas normalmente essa função fica mais ao macho dominante. E aí também, outro ponto que foi muito falado, é que quando um leão macho dominante ele perde a batalha para outro leão dominante, então ele perde seu posto, ok? Então o novato lá que apareceu, o forasteiro, se torna o novo rei, digamos assim, daquele bando. E aí a coisa mais comum é que esse novo leão ele mate todos os filhotes para que as leoas voltem no cio, ok? Existem casos em que as leoas elas reajam a isso ou tentam fugir com os filhotes, mas assim, a menos que tenham muitas leoas e aí todas as leoas, umas 5 leoas, fiquem contra o macho, simplesmente isso não vai adiantar de nada. O leão vai achar os filhotes e vai matá-los. E se uma leoa for ficar muito tentando defender o filhote, o leão pode matá-la, ok? Então, assim, por mais que de fato as leoas sejam o coração do grupo, como a gente vai ver, se elas vão passar a vida toda no mesmo grupo, então elas que têm as maiores ligações ali, ainda assim o leão tem esses, entre aspas, privilégios. Mas enfim, vamos tratar então agora de um bando mais complexo, um bando em que tenha mais de um macho dominante, a famosa coalizão. Bem, como pode ser gerado uma coalizão? Então imagina que tem um bando e esse bando tenha os filhotes e dentro desses filhotes tem 3 machos. Qual que é a tendência natural? É que quando esses filhotes machos chegarem entre 2 a 3 anos, eles vão ser expulsos do seu bando original. E aí eles têm uma escolha, ou cada um vai para um canto, ou eles formam uma coalizão de leões nômades. Okay? A coisa mais lógica de se fazer, normalmente, é que eles formam um bando, uma coalizão. Mas assim, existem áreas, regiões, principalmente da África, em que é muito mais comum só ter um macho alfa, porque há poucos animais ali grandes, ou eles ficam por pouco tempo. Ok? Então você tem isso também. Então, depende da região, mesmo irmãos vão acabar se dividindo porque não é muito comum ter coalizões ali, eles sabem disso. Okay? Mas, se for possível, eles vão formar uma coalizão entre irmãos. Então já está respondida a questão. Mufasa e Scar serem irmãos é completamente coerente com o que acontece com os leões de verdade. Talvez caso você não saiba, isso vira uma polêmica porque os produtores chegaram a dizer que estudaram que eles não seriam irmãos e que estava até no roteiro original que eles não seriam irmãos. Eu não sei de onde eles tiraram isso, mas de fato a maioria das coalizões são entre irmãos. E que inclusive o produtor recentemente até falou que achava que o Scar não era irmão de verdade do Mufasa, enfim. Então é uma bobagem que eles, não sei porque os produtores acreditaram. Bom, então essa coalizão entre os 3 irmãos, por exemplo, né, mas uma coalizão pode chegar até a 6, como foi um caso no documentário muito legal, foi deixado linkado aqui, dos leões de Magapos, ok? Deixando bem claro também que se vocês forem ver esse documentário, é um documentário muito pesado, porque como era uma coalizão de 6, inédita, eles eram muito mais violentos do que leões, do que outros leões. Eles mataram mais de 100 leões uma reserva, ok? Sendo uns 40 só de filhotes, ok? Então ali é um caso mais violento do que o comum, mas muita coisa ali que acontece mesmo com qualquer caso de coalizão de leões, ok? Bom, voltando. Então, 3, essa coalizão nossa de 3, eles vão ficar vagando, procurando áreas que possam caçar. Até que eles adquiram força e experiência para que então eles possam enfrentar um macho dominante de um bando, né, ou uma outra coalizão. Se eles conseguirem então derrotá-lo, essa luta pode ser até a morte, ok, mas normalmente não é, então eles vão ser a coalizão dominante daquele bando. Uma coisa muito importante, numa coalizão sempre tem um macho que é o alfa-alfa, digamos assim. É ele que acasala mais, é ele que come primeiro. Mas os outros machos dominantes da coalizão também acasalam e também
comem, ok? Então uma coisa que não faz sentido do filme é o Scar ser tão rejeitado. O filme ou animação dá a entender que basicamente ele é um pária ali, ok? Isso não existiria, ok? Inclusive, tem um artigo que chegou à conclusão da Nature que coalizões tendem a fazer com que os leões acasalem mais do que se eles estivessem sozinhos, ok? Então, realmente é uma coisa vantajosa. Então aquilo que a gente vê no filme de basicamente o Scar ser deixado de lado é uma coisa que não faria sentido no reino animal, porque se ele fosse real, o Scar simplesmente ia desistir, ir embora, ir para outro bando, né? Ou ele simplesmente lutaria e ter uma posição um pouco melhor, ok? Agora, um exemplo de coalizão que não tem, que não são entre irmãos, né? Então imagina que, por exemplo, eu falei dos nossos 3 leões machos. Poderia acontecer que um morresse, né, ou 2, ou mesmo que esses 3 tivessem, mas tivessem com muita dificuldade. E aí eles fossem andando e trombassem com um outro leão solitário. Eles poderiam escolher entre matá-lo, né, lutar até a morte, por exemplo, ou eles poderiam escolher que ele entrasse no grupo. E então essa coalizão de 4, por exemplo, poderia continuar a ter mais sucesso e conquistar um bando com mais facilidade. Então sim, existem coalizões entre não irmãos, mas essas coalizões são mais incomuns. Ok? Na verdade, a regra é entre coalizões entre irmãos. Eu realmente não sei de onde esses produtores tiraram essa história. Okay? Normalmente, uma coalizão jovem, né, ela demora entre 3 a 7 anos para conseguir conquistar um bando novo. Então, façamos as contas, né? Quase todos os machos vão ser expulsos do seu bando com 3 anos de idade. Então, o mínimo, né, que ele vai, na melhor das hipóteses, melhor dizendo, que ele vai chegar a ser líder de um bando, ou um dos líderes, no caso de uma coalizão, é 6 anos, ou no máximo 10. Sabe qual é a expectativa de vida de um leão macho na vida selvagem? É 10 anos. Então, basicamente, o máximo que um leão macho fica num bando, macho dominante, né, é 4 anos, e às vezes ele entra e já vai morrer daqui a pouco, ok? Enquanto que as fêmeas vivem até 15 anos, ok? E a vida das fêmeas é um pouco mais fácil. Quando uma fêmea chega mais ou menos à idade adulta, 3, 4 anos, ela pode continuar no bando que ela nasceu caso haja espaço, né? Ou ela vai ter que lutar com uma tia ou uma mãe para expulsá-la e ficar com o lugar dela. Caso não dê certo, ela vai se afastar, ela vai para um outro bando, mas ela rapidinho ela encontra um bando muito próximo para poder habitar ali, ok? Ou mesmo ela pode ficar perambulando um tempo próximo ao bando original, até esperando a morte de uma das suas tias ou mãe, para que então tenha uma vaga para ela. Sim, isso também existe. Então, normalmente, uma fêmea ela vai viver a vida dela toda no mesmo bando, né? Com um pequeno período, por exemplo, de transição em alguns casos, mas normalmente ela fica no mesmo bando, enquanto que ele é um macho, precisa andar muito e correr. Então, uma coisa, é claro, que o filme faz completamente de maneira fictícia, é a ideia do Simba nascer em um bando e voltar para ser rei. Isso não existe, ok? Porque simplesmente no mundo real, né, todas as fêmeas ali seriam tias ou mães dele ou irmãs. Então isso seria, né, criaria um monte de problemas genéticos e diminuiria a diversidade genética dos leões. Então por isso que machos precisam sair e vagar até 20 quilômetros a mais para poder achar um outro bando, justamente para aumentar a diversidade genética e evitar incesto. Bom, agora outro ponto também que vale destacar é a questão da criação dos filhotes. Como falei, são as leoas que fazem isso. Então uma coisa que o filme também erra é que a gente vê só o Mufasa cuidando do Simba, né? Isso simplesmente não aconteceria na vida selvagem. Quem cuida dos filhotes unicamente são as fêmeas. Um leão macho, ele no máximo suporta o seu filhote, o seu próprio sangue. Lembra do outro, ele vai matar. E às vezes há leões que são violentos com os próprios filhotes. Na verdade, a maior parte dos filhotes morre antes de completar 2 anos, mortos por algum leão, por algum outro leão macho, ok? Em torno de 80% de morte de filhotes entre leões, apesar das leoas serem mães muito presentes, muito apegadas aos filhotes. Há também alguns casos, né, em que quando o bando é muito grande, as leoas
mais lentas ou mais velhas ficam com a função de babá, enquanto que algumas leoas ficam focadas na caça. Existe também essa divisão de trabalhos entre leoas, ok? Mas, de maneira geral, a função de criar, de ensinar a caçar, para os filhotes mesmo, os machos, é sempre das fêmeas, nunca do macho, ok? Então, essa relação paterna, forte, né, bonita entre Mufasa e Simba é completamente fictícia, não tem nenhuma base na vida real. Agora, em relação à caça, né? Leões, eles são topos da cadeia predatória. E eles são, inclusive, especializados em comer animais maiores que eles. Então, os leões, eles têm, por preferência, realmente mamíferos grandes, né? Como zebras, como gnus, como búfalos, como elefantes, como girafas ou coisas assim. Okay? O menor animal que normalmente leões comem são javalis. Então, no caso, o Timão e Pumba seriam aperitivos deliciosos para o Simba. Mas, né, caso ele esteja com fome, ele come qualquer coisa, inclusive carcaças. Ok? Só que uma coisa também interessante que os leões fazem é que eles controlam o número de da população dos seus outros predadores. Por quê? Porque os leões machos, como já falei, eles têm a prática de atacar predadores rivais como hienas, leopardos e coisas assim. Mas é atacar para matar mesmo, ele nem come o corpo deles, né? Os leões machos principalmente têm muito costume de matar filhotes de hienas ou filhotes de leopardos ou de guepardos. Eles também roubam muita comida dos seus rivais. Okay? Inclusive, na verdade, são os leões que mais roubam a comida das hienas e não o contrário. Então, em regiões em que os leões têm a sua população reduzida, a população de todos os outros médios predadores, né, no caso, eles aumenta. Okay? Isso foi bem documentado inúmeras vezes. Então, até uma coisa interessante, que a gente pode fazer um paralelo com o filme, é que o Scar, ele fala no novo filme que o Mufasa criava muitas regras sobre caças ou coisas assim. Então, esse controle populacional e controle inclusive de caça, que ele acaba fazendo, porque se tem menos hienas, elas caçam menos, faz todo sentido biológico. Se a gente for pensar que os leões realmente têm essa função de controle. Okay? Um outro ponto também importante destacar é que alguns bandos de leões, eles acabam se especializando em algum tipo de presa. Okay? Então, por exemplo, há leões que são em regiões que tem muito elefantes. Então, eles podem se especializar em caçar os elefantes, inclusive elefantes adultos. Okay? Isso é muito comum em bandos que sejam muito grandes, que tem, sei lá, 20 leoas e uma coalizão, sei lá, 2, 3 machos. Aí, normalmente, né, os machos também são bastante ativos na caça, principalmente desses grandes predadores. Okay? Então, isso também existe, apesar, como eu já falei, o leão seria, de maneira geral, generalista, focado em presas grandes, presas maiores que ele. Por fim, a gente pode falar da última grande polêmica do filme, que foi a questão de não fazer o Scar muito parecido com o desenho, né? Por que eles fizeram isso? Na vida real, a juba negra de um leão é um sinal muito claro de muita saúde e muita força física. Ela não é uma característica genética. Ela é determinada pelo nível de testosterona e alimentação do leão. Então, se o leão tiver muita testosterona, tiver uma boa alimentação, ele provavelmente vai ter uma juba muito negra e, portanto, ele vai ser extremamente forte, extremamente saudável, bastante fértil. Então, até uma brincadeira é que se você vê uma briga de leões, se eles não tiver mais ou menos bem o mesmo nível físico, não tiver um mais machucado que o outro, se você for apostar dinheiro, aposte no que tiver a juba mais negra. Provavelmente você vai ganhar. Então o Scar, se a gente fosse levar ao pé da letra essa regra, ele que seria o mais forte, ele que seria o líder, na verdade o macho alfa, né, que eu falei, do bando e não o Mufasa, porque ele tem a juba negra. Mas a gente sabe muito bem que o desenho fez uma escolha simplesmente estética, né? A cor negra é normalmente associada, a cor preta, né? É normalmente associada ao mal. Então fazia todo sentido pintá-lo ali com uma juba preta. Bom, então por enquanto é isso. Se você gostou e quer ver outros trabalhos como esse, quer ver sobre discussões políticas e ciência política, além de assistir também, é claro, a continuação desse vídeo que deve sair logo, vou falar sobre as hienas e outros animais que aparecem no desenho, no filme. Então,
não deixe de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like, além do comentário com as suas dúvidas, sugestões. Eu prometo que vou responder. Então é isso. Valeu, falou e obrigado.